Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a pintar essa rosa. Ela é uma rosa simples, né? Para iniciante, não é uma rosa difícil, não é realista. Então, é só prestar atenção, pausar, voltar se for necessário, né? A aula e o vídeo. E vou ensinar também a fazer as folhas, como eu fiz esse fundo e também fazer um botãozinho. Assim você consegue pintar aí qualquer desenho de rosa, com esse modelo de rosa. E também consegue fazer esse desenho todo. O desenho vai estar disponível lá na minha página do Facebook. O nome da página é igual aqui do canal, Ateliê Mônica Barufo, tá? Não está no meu perfil pessoal, vai estar nessa página. E olha que barrado lindíssimo desse pano aqui, feito pela colega Rosângela Vaz. Muito lindo, né? Então é isso, gente. Sem mais delongas, sem demoras, bora lá para a aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui a pintura das folhas. E eu vou usar aqui as seguintes cores. Vou utilizar o branco para iluminar, a cor de base vai ser o verde kiwi, essas duas cores são da Acrylex. E vou usar aqui uma cor da True Colors, que é o sépia inverno. Na cor fix, essa mesma cor aqui, você vai encontrar o verde abacate. Da Acrylex não tem essa tonalidade aqui, então a gente teria que fazer uma misturinha de verde pinheiro com verde oliva e um pouquinho de sépia. Mesmo assim, não vamos conseguir chegar à tonalidade exata, tá? Então, você pode usar o verde pinheiro, que também vai ficar um pouquinho mais clara a folha, mas fica legal também, fica bem bonito. Nossa, gente, começou a chover, que maravilha! Então, vamos lá começar. Vou usar os pincéis número 12 aqui, da Condor, referência 456, ele está parado e lixado. Vou usar também aqui o número 10, referência 421, da Condor. E esse aqui eu não aparo, tá? Só se ele vir muito comprido, muito mole, eu corto retinho e não lixo nem nada, eu uso como ele vem. Esse aqui já tá um pouquinho gasto, que ele já está mais velhinho, então ele fica muito bom assim, tá? Então, vamos iniciar aqui nossa pintura. Então, vou começar preenchendo aqui com esse pincel mais firme, né? Pra tinta penetrar bem aqui no tecido. Ah, e eu coloco a tinta aqui e dou uma diluída nela. Então, eu uso umas gotinhas de Aquarela Silk, que é esse aqui, incolor. E uso também umas gotinhas de diluente. O diluente, ele é mais grossinho, né? Então, pra deixar a tinta mais molinha, eu coloco também Aquarela Silk. E o diluente, ele retarda aqui a secagem da tinta, o que facilita a gente fazer depois a luz e a sombra. Então, vamos lá. Eu começo aqui pegando um pouquinho da tinta mais escura no cantinho do pincel. E eu gosto de definir aqui, ó, o meio dessa folhinha, né? A nervura central, pra gente não se perder aqui depois. Se você já tem mais prática, você pode fazer por último, tá? Então, vou preencher aqui com a cor de base, ó, que é o verde kiwi, preenche toda a folhinha, tá? Agora, bem preenchido aqui o fundo, né? Cobri bem aqui a fibra do meu tecido. Aí, eu vou vir aqui com esse pincel aqui mais macio e vou fazer primeiro a parte de sombra. Pego a tinta aqui, ó, com o pincel deitadinho, ela vai vir só de um lado do pincel. Essa parte que está a tinta aqui pra cima, eu vou virar pra lá, pra fora. Então, eu vou encostar e vou trazer essa tinta aqui, ó, pra cima da outra, tá? Como se eu estivesse aqui sombreando ela mesma, ó. Trago pra pontinha. Aqui assim, ó, não sei se dá pra ver no vídeo, deu uma escapadinha pra fora, então dá uma borradinha. Então, eu venho com a tinta novamente, ó, e conserto. Pra não ficar ali uma pintura borrada, né?
Vou aqui fortalecer essa cor no meio. Do outro lado, da mesma forma, eu viro a tinta pra cá, ó, desse lado de cá, e vou levar pra lá. Sempre a tinta vai ficar ao contrário no pincel. Isso evita aqui das bordas ficarem borradas, feias. Já vem ficando tudo certinho, ó. Vou esparramando aqui por cima. Por isso que eu gosto de usar nessa hora esse pincel mais macio, porque ele não vai fazer assim a mistura dessas duas cores. Eu consigo sobrepor elas e consigo ver uma e outra, tá? Então, agora, eu vou lavar o meu pincel, lavo, seco ele, e aí eu vou vir com o branco. Mesma coisa, só de um ladinho do pincel. O branco também tem que estar molinho, tá? Ó, encosto e puxo. E vou levando até em cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Encosto e puxo, ó. Sem esfregar assim, tá? Ó, eu trago ela pra cá, vou lá de novo e trago, ó. Depois que seca, esse branco, ele some um pouco, tá? Eu não retoco, eu prefiro que ele fique sumidinho mesmo. E aí, com o cantinho do meu pincel, eu vou fazer a nervurinha. Ó, leva ela pra lá. Como essa folhinha é pequena, eu gosto de fazer só 2 nervurinhas, tá? Pra não ficar aquela folha toda marcada assim. Trago pra cá. E está prontinha aqui a folha. Aqui ainda tem mais 3 para eu pintar. Folhinhas finalizadas. E agora eu vou, então, preparar a tinta aqui pra gente pintar a rosa. A gente começar aqui a pintar a rosa. E aqui, ó, está vendo? Tem um botãozinho também. Então, eu vou deixar essas tintas verdes aqui no meu pratinho, porque a gente vai precisar aqui pra fazer as folhinhas que tem ao redor desse botãozinho, tá? Então, volto já aqui. E aqui, para a rosa, nós vamos usar como cor de base o rosa bebê. Depois, né, uma primeira sombra para a gente definir as pétalas, nós vamos usar o rosa escuro, o branco para iluminar e o púrpura para fazer a sombra e dar profundidade nas pétalas. Aqui todas as cores são acrylex. Vou começar preenchendo, vou utilizar os mesmos pincéis que eu utilizei na folha. Então, vou começar preenchendo aqui com esse pincel mais firme e vou vir aqui, ó, no rosa bebê. Então, vou começar por essa, sempre comece pelas pétalas que estão por baixo. Esse tipo de rosa aqui, a gente vai pintar pétala por pétala. Então, eu trago essa cor de base aqui, ó, no meio da pétala e venho espalhando, ó, pela folha, ó, pra lá e pra cá. Eu não preciso preencher totalmente, só se eu quiser uma pétala bem clarinha. Como essa pétala aqui está bem por baixo, então, não vou chegar a minha tinta clara lá em cima, tá? Vou ficar com ela mais aqui pra baixo. E eu quero que essa pétala aqui pareça estar, assim, levemente dobradinha, assim, ó, nesse movimento, assim, bauladinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui um pouquinho de luz nela. Ó, com o canto do meu pincel, eu vou pegar um pouquinho de branco, vou colocar aqui e aqui. E vou espalhar ele, ó. Ó, tem uma bolinha de tinta. Sempre tirem essas bolinhas, tá? Ó, então, pego mais um pouquinho e espalho, ó. Depois, a gente vai acentuar essa luz, tá bom? Agora, eu vou vir lavar meu pincel, né, pra tirar o branco que está nele. Seco bem. E vou vir ainda com esse pincel aqui,
para colocar um pouquinho de tinta rosa aqui, ó. Depois eu venho espalhando com o outro pincel macio. Eu coloco nos cantinhos, onde ela está encostada. E trago um pouquinho, né, para não marcar, ó. Aqui também. E agora, como eu quero, né, que fique uma pintura mais lisinha, não quero que a tinta se misture muito, eu venho, então, com esse pincel aqui. Pego mais um pouquinho no cantinho, ó, passo e venho, ó, espalhandinho, tá vendo? Com esse movimento circular aqui. Sempre eu vou lá em cima e venho descendo, ó. Aqui no meio eu quero que ela dê assim uma leve, se ela tivesse dado uma leve afundadinha aqui, ó. Percebe que já vai dando aqui o formato da pétala? Então, eu trago aqui um pouquinho, ó, pra cima desse branco. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, vou dando aquela espalhadinha. Aí, eu venho aqui, ó, nas bordinhas dela aqui de fora e vou colocar um pouquinho de cor. Dou uma leve espalhadinha. Aqui no meio, ó, eu dou uma subidinha. Lembra que ela dobrou ali, né? Ela deu uma afundadinha, então, a gente vai fazer aqui também, ó. Aqui eu posso misturar mais um pouquinho de cor. E aqui, ela tem uma dobrinha, vou colocar uma dobrinha. Então, eu pego aqui o rosa escuro e vou passar, ó, pelo lado de dentro. Já marcando ali, ó, uma dobrinha. E espalho aqui, né, porque aqui tem uma sombra, né? Dobrou, então, automaticamente tem uma sombra ali. Lavo meu pincel. E agora, eu vou vir com um pouquinho de púrpura. O púrpura, depois que dá uma secada, a gente vem e retoca, tá bom? Porque agora, ele não vai aparecer tanto. Ele vai ficar levemente misturadinho aqui com o rosa escuro. Vou fazer o mesmo movimento que eu fiz com o rosa. A chuva engrossou agora, minha gente. Passo um pouquinho aqui, né, nessa beiradinha de fora, com o cantinho do meu pincel, ó. Percebe que eu tirei o excesso? Ó, eu venho só um pouquinho. Aqui, aí eu vou passar aqui também, ó, na parte de dentro. Trazendo um pouquinho pra cima, pra deixar um pouquinho mais marcada aqui essa pétala. Essa parte aqui eu vou deixar mais clara, pra dizer que ela tá mais estufadinha aqui, ó. Se você não quiser, aí você vem, ó, e traz um pouquinho do rosa, tá? Por enquanto, a gente deixa assim, depois a gente vem e retoca aqui esse branco. Branco, a sombra, né? E agora, a gente vai fazer essa pétala aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer com vocês essas duas pétalas, depois eu dou uma aceleradinha pra fazer essas duas aqui, porque elas são pintadas da mesma forma, certo?
Então, vamos lá. Aqui eu vou preencher, fazer igual eu fiz na de baixo, vou preencher aqui com o rosa bebê. E não tem mistério, tá? Só pegar a tinta lá, como eu tenho que cobrir bem o tecido, então, eu pego a tinta lá e venho aqui, ó, esfregando. Lavo meu pincel e venho com rosa escuro. Aqui, como ela tá encostada na outra, eu vou deixar levemente sem tinta e vou passar mais um pouquinho de rosa bebê, porque é uma dobrinha, tá? Ela está por cima da outra, então ela tem mais luz ali. E venho aqui, ó, na parte encostadinha, levando essa tinta rosa aqui pra cima, rosa escuro, né, pra cima do rosa bebê. Vou deixar esse lado aqui mais clarinho. Vou passar um pouquinho aqui, ó, pra dizer que ela tem um amassadinho ali na ponta. Puxo levemente, ó, pra cima. Porque eu não quero que fique assim marcado, tá? E agora eu venho com o meu pincel mais macio pra retocar aqui essa tinta. E poder espalhar, né, pra ficar uma pintura mais lisinha. Vou aproveitar aqui ele mesmo e vou fazer aqui a dobrinha, ó. Retocar aqui a dobrinha. Lavo, né, porque eu usei a tinta clara. Daí, agora eu venho aqui com o rosa bebê, ó, retoco essa dobrinha, senão ela não aparece, né, gente? Ó. Venho agora com o púrpura no cantinho do pincel, faço bem esse cantinho aqui. Bem espalhandinho, assim, ó, com muito carinho. Se ficar alguma dúvida, tá, gente? É só perguntar aqui abaixo nos comentários que eu respondo. Reforço, né, aqui também, ó. Vou deixar mais marcadinho o púrpura aqui na beiradinha dessa folha, dessa pétala. Agora, eu lavo meu pincel. Observe que aqui eu ainda não passei o branco, tá? Então, agora eu vou acentuar essa luz com o branco, ó. Nesse movimento aqui, ó. Sempre que vocês forem olhar uma aula de pintura, observe o movimento do pincel da professora, tá? Faz toda a diferença pintar assim ou assim. Vou colocar um pouquinho de branco aqui também, ó. Aí, depois, a gente vem acentuando aqui essas dobras, essas marcações na pétala. Vou pintar essa daqui agora. Lembrando que depois, né, essas duas aqui é igual aqui. Deixei meu pincel na água. Tô aqui procurando ele, ele está no potinho de água. Vamos lá, preenchendo aqui. Tem um pelinho de tecido aqui. Eu não consigo tirá-lo.
Tecido assim mais grosso, gente, é importante diluir a tinta, tá? Eu acabei colocando tinta demais, ó. Pra que cubra bem as fibras do tecido. Porque se você pender, aí se não cobriu direitinho, quando a sua cliente for lavar, vai parecer que desbotou ali onde não tem tinta. Gente, a tinta não desbota, a menos que usar álcool para lavar, ou sabão de álcool, alguma coisa assim que contenha álcool, tá? Sempre avise isso para as clientes de vocês. E agora eu vou vir aqui com o rosa escuro. Ó, passo no cantinho e espalho para cima da pétala. Vou pegar meu pincel macio, porque essa aqui eu quero levar um pouquinho mais pra lá essa tinta. Aqui também eu vou fazer uma dobrinha nela. Eu vou fazer essa dobrinha agora, mas depois a gente vai retocar ela, porque depois que a gente fizer aqui, essa dobrinha ela vai pegar aqui em cima, tá? Daí, quando a gente for fazer, eu explico pra vocês por quê. Vamos agora limpar o pincel e vamos para o púrpura. Deixo sempre mais escurinho os cantinhos. Por enquanto, a gente deixa assim. Vou passar um pouquinho aqui na borda, ó. Bem de leve. Agora, eu vou pintar essas duas aqui de forma mais aceleradinha, pra a gente adiantar aqui um pouco. Agora, com as pétalas aqui, né, finalizada essa parte, a gente vai fazer a parte de cima aqui da rosa, tá? Ó. Vou preencher aqui toda essa parte com bastante tinta. Então, vou dar uma acelerada aqui, tá? Pra não ficar cansativo. E aí, eu já volto pra explicar como a gente vai fazer os recortes. Pronto, agora tudo preenchido, a gente vai vir com o rosa escuro, fazendo aqui, ó, todas as marcaçõezinhas dessas pétalas, tá? Vou iniciar, né, com esse pincel, depois eu pego o outro. Então, vou vir aqui, ó, que tem uma divisãozinha, e vou marcar. Aqui também tem.
Vou deixar ela marcadinha também. Aqui, ó, eu gosto de passar um pouquinho na borda, tá? Pra dar uma corzinha aqui, né, nessa pétala. Vou passar aqui também, ó. Ó, desse lado. Sempre no risco vai estar bem certinho o desenho, tá, gente? Eu vou deixar o risco disponível lá na minha página do Facebook, que chama Ateliê Mônica Barufo. Vou disponibilizar também um grupo lá no Telegram, um canal no Telegram, onde eu consigo deixar todos os riscos lá também. Assim que eu fizer, eu deixo o link para vocês aqui na descrição. Ó, vou deixando todas as marcaçõezinhas, tá? Depois a gente vem retocando. Ó, aqui ela tem uma dobrinha. Essa parte aqui, ó, que tá bem no cantinho, eu vou dar uma escurecidinha maior nela. Ó. Aqui eu gosto de passar uma corzinha na beirada das dobrinhas, para que não fique assim, né, aquele branco ali. Bem aqui está o miolinho, ó, marcadinho. Passo bem direitinho, passo aqui, ó, abaixo dele. Aí, aqui, a gente vai simular mais umas pétalas, assim, ó. Só marcando mesmo, ó. Você pode fazer só assim ou pode descer colocando, tá? Eu coloco só assim, porque, né, a rosa, ela é toda cheia de camadas, então, ali tem mais pétalas que vão abrir para o outro lado. Agora, eu vou vir com o pincel macio, acentuando. Dá um pouco de trabalhinho, né, gente, pintar rosa, mas é satisfatório depois de pronto. Então, ó, aí eu venho aqui acentuando com calma, tá? E também vou levar um pouquinho mais pra lá esse rosa. Aqui também eu vou acentuar. Vão observando, tá, gente, o movimento do pincel, ó. Aqui eu vou passar um pouco mais aqui na dobrinha. Eu acho, assim, que essa parte de cima aqui é a parte mais chatinha de fazer na rosa. Vou acentuar aqui mais um pouquinho. Leva um pouquinho pra cima, ó, tá? Aqui também eu acentuo e sombrei pra cima. Aqui também pra cima. Levo pra cima. Aqui abaixo, ó.
Depois a gente vai marcar umas pétalas aqui com o púrpura. Agora eu lavo meu pincel e vou vir com o púrpura. Ó, acentuo bem aqui. Não vou espalhar muito, porque eu quero que fique mais marcadinho. Esse miolinho. Opa, já ia pegando rosa. Não é rosa, Mônica, agora é púrpura. Vou marcar aqui, ó, e levar pra fora essa tinta, pra borda da pétala. Aqui na borda, a gente vai passar um pouquinho, ó. Depois a gente vem com o branco, nessa daqui também, ó. Só pra dar uma marcadinha nela. Ó. Depois eu vou tirar uma foto quando a iluminação estiver bem boa aqui, né? Não tiver o tempo nublado. Para deixar no final, ou deixar lá na página, para vocês, ver se vocês conseguem ver a cor real aqui dessa tinta rosa. E também vou passar um pouquinho de púrpura. Uns pelinhos aqui nesse pano. Espalhe. E espalhe. Onde falta, aqui desse lado. Lembrando que depois de seco, você tem que retocar esse púrpura, tá? Quem quiser uma coisa assim, um pouquinho mais escura, mais marcada um pouquinho, passa o púrpura, depois que estiver bem seco, vem com um pouquinho de vinho retocando essa sombra. Fica bonito também. Aqui a gente escurece mais, ó, um pouquinho mais. E a gente faz essa sombra em todas as voltinhas, tá? Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou vir com um pouquinho de branco. Olha, gente, aqui já sumiu o branco, tá? Tá só o rosa. Pra falar a verdade, eu não lembro se eu passei branco nessa. Acho que passei, porque ali tem um pouquinho, ó. É porque já sumiu mesmo. Então, vamos aqui com o branco. Ó, vou começar nessa daqui. Então, vou vir com esse movimento, ó. De trazer ele um pouquinho pra cima da outra tinta. Faço aqui a dobrinha, ó. Aqui tem outra. Aqui também, ó, vou trazendo ele assim, com esse movimento, ó, de puxadinha. Vem dando aquela puxadinha.
Ó, vai dando formato aqui pras pétalas, né? Eu quero deixá-la um pouco mais saltadinha aqui, ó. Aqui também, agora eu vou acentuar, ó. Por isso que o branco tem que estar bem molinho, tá? Senão fica aquela coisa grosseira ali, toda branca. Daí não fica bonito. Na beiradinha. Aqui agora. Eu gosto de dar uma marcadinha assim, ó, daí eu puxo. Pra parecer que é uma bordinha de pétala mesmo. Saio pra lá, porque aqui são duas pétalas. Então, deixo divididinho ali. E aí, eu faço aqui, ó. Um pouquinho mais aqui. Conforme vai sumindo, vocês vão retocando, tá? Aqui eu vou deixar aqui marcado, ó. Como se fosse umas dobrinhas aqui. Aqui também, ó. Quem quiser, aqui nesse miolinho, pode fazer o miolinho aparecendo. Assim, quer ver? Pega o púrpura, ó. Vamos deixar assim, ó. Dá aquela leve batidinha. Ó. Aí, a gente deixa ele assim. Vamos deixar secar. E depois a gente vem aqui, passar um amarelinho aqui nele. Aqui faltou um branco nessa dobrinha, ó. E agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Antes de terminar de definir aqui as dobras, então, a gente vai fazer essa parte. Vamos fazer essa parte de dentro aqui primeiro. Deixa eu pegar o meu outro pincel. Ó. Eu já vou preencher tudo, tá, gente? Porque esse espacinho aqui é pequeno e aí... Hoje não tá secando tão rápido, sempre tem umas bolinhas na tinta. Tem que tirar, não deixa na pintura, tá? Vou cobrir tudo aqui de rosa. Esse daqui é porque a gente não limpa a borda do vidro, sabe? A gente pega e já vai tampando. Daí, essas bolinhas caem lá dentro da tinta. Então, aqui a gente já vai cobrir tudo. Aí, vocês podem usar essa mesma técnica para pintar outras cores, tá? Usando aí o azul, você usa 3 tons de azul ou 2. Com branco. Quem não gosta de branco pode usar 3 tons de azul, um bem claro, um intermediário e um escuro. Depois, se você precisa acentuar a sombra, você pode pegar o azul mais escuro e dar uma leve triscadinha de preto nele, sabe? Faz a misturinha para deixar ele mais escuro. Aqui eu já vou vir direto com o pincel macio, tá? Porque eu cobri bem. Então, agora eu vou vir aqui, o rosa aqui com o pincel macio. Então, eu vou acentuar ali a dobrinha, ó. Sempre que tiver uma dobrinha, embaixo dela vai ter sombra, certo? Lembre sempre se lembrem disso. A parte de cima tem luz, a parte de baixo tem sombra. Sempre quando algo está sobreposto em outro, o de baixo vai ter uma sombra. E tem outra dobrinha, ó.
Vem sempre aos poucos, tá, gente? É melhor ir retocando do que colocar tinta demais, aí não dá pra tirar. Então, vem sempre aos poucos. Sabe aquele ditado, menos é mais? Pois é. Então, vem sempre aos poucos. Aqui a gente pode dar uma rosadinha, ó. Agora, vamos vir aqui um pouquinho de púrpura desse lado. Aqui, ó, eu vou acentuar aqui, onde tá marcadinho, ó, com o púrpura. Do lado de cá. Aqui ainda está bem molhado, tá? Então, não consigo deixar muito marcado de sombra ainda. Com o púrpura, ó, eu vou fazer aqui, ó. Acentuar essa dobra. E a parte de baixo dela aqui, ó. Bem abaixo aqui, ó. E aqui também, ó. Porque essa parte aqui é dessa pétala aqui, ó. E aqui é a dobrinha dessa pétala aqui que um dia ainda vai abrir. Deixa eu lavar meu pincel. Na hora de pegar o branco, sempre eu gosto de lavar o pincel. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou levar essa dobrinha aqui mais pra cá um pouquinho. Sabe, sempre é bom ir observando a pintura pra ver o que vai ficar melhor ali nela. E agora, lembra que eu falei pra vocês aqui que a gente ia trazer essa dobrinha aqui? Então, eu não gosto de deixar esse miolinho aqui bem em cima assim. Por quê? Porque essas pétalas, elas foram desgrudando daqui, né? Então, eu tenho que fazer com que elas tenham saído dali. Então, eu gosto de trazer, ó, a dobra dessa pétala pra cima dele aqui. Quem não gosta, não precisa, tá? Mas aqui, ó, eu consigo identificar que essa pétala saiu daqui. Às vezes é só um detalhezinho, mas que faz uma diferença, tá? Limpo meu pincel e vou fazer isso daqui aqui também, ó. Essa aqui ela ficou um pouquinho pra cima, mas dá pra fazer, ó. A gente traz ela ali. E aí, com o púrpura, a gente consegue acentuar aqui, ó. Né? Pra mostrar que ela saiu dali também. Certo? Então, agora, a gente vai fazer o quê? Tá vendo que essa daqui tá mais marcada? Porque ela já estava bem seca. E aí, eu só vim e retoquei o púrpura nela. Enquanto dá uma secadinha aqui, a gente vai fazer o botãozinho. Lembra que a gente ainda tem um botãozinho pra fazer aqui? Então, o que que eu vou fazer nele? Nele eu não vou colocar todas essas cores, porque ele é muito pequenininho. Então, eu vou vir só com o rosa escuro, ó. Vou preencher ele aqui com o rosa escuro. E vou fazer uma pequena luz nele com branco. É bem assim mesmo, bem pouquinho, tá? E vou vir agora com o verde, porque ele tem um cabinho. Então, pego a tinta só de um lado, deixo meu pincel em pezinho, sem apertar demais, e venho ali, ó. Trago o cabinho até nele. Aí, eu, com o cantinho do meu pincel, ó, eu dou uma apertadinha assim, ó, e faço ali o copinho dele aqui embaixo. Aí, eu venho, trago a tinta, né, pra não ficar aquela coisa separada. Ó.
E aí, pego de novo a tinta só de um lado, viro ela pra fora, encosto bem aqui, ó, no botãozinho e trago ela pra cima. Do outro lado, faço a mesma coisa, ó. E foi. E vou fazer um aqui no meinho, ó. Uma apertadinha e uma puxadinha. Com o verde mais claro, ó, eu faço a luz. E posso pegar agora um pouquinho de cada aqui assim, ó. E vir trazer mais uma pétalazinha aqui, ó, mais sépalas, né? Que é esse verde, as folhinhas verdes, ó. Pego o verde escuro e dou uma acentuada. Não precisa sair uniforme, tá? Assim tá ótimo. Um pouquinho de branco, só pra dar uma iluminadinha, ó. É um botão bem pequeno, então ele não tem muitos detalhes, não. Botão recém, nascendo ali, mostrando uma corzinha. E pronto, está pronto. Agora, gente, eu vou esperar o meu secar aqui um pouquinho. E aí, eu volto pra gente tá retocando aqui esse púrpura. Agora sim, minha pintura já está seca. Eu vou vir aqui, ó, com o púrpura pra acentuar toda a sombra da pintura, ó. Todas as voltinhas. Eu vou vir colocando um pouquinho de púrpura. Todos os cantinhos, ó. Quem quiser uma pintura assim mais clara, aí não precisa fazer esse retoque final aqui. Mas eu acho assim que faz muita diferença, tá? O carinho ali com a sua pintura. Ó, deixei essa aqui marcadinha e vamos subindo para as próximas. Nessa hora de retoque aqui também, eu consigo ver se tem alguma parte que eu preciso dar uma atençãozinha, sabe? Deixar mais marcadinho. Peguei com excesso. Vou acentuar agora essa parte aqui, ó. Eu só não posso deixar marcado, tá? Que você vê a divisão ali de uma tinta para outra. Então, é muito importante, antes de retocar, né, essa parte mais escura, você trabalhar sempre com a tinta úmida para fazer as misturinhas aqui de uma para outra, né? A transição de uma tinta para outra. Sempre os cantinhos assim, ó, fundinhos, eu vou deixar bem escurinho. E assim você vai retocando sua rosa inteirinha, tá? Vou acelerar aqui o processo.
prontinho, gente, olha só. Tudo retocado, né? Se precisar, quando secar, você pode vir retocar mais uma vez. Pode acentuar os cantinhos com vinho, quem preferir, tá? E agora a gente vai fazer aqui o miolinho amarelo. Lembra que eu falei que a gente podia colocar um miolinho amarelo? Então, a gente vai colocar. Eu vou fazer nas duas, porque nessa daqui eu também não fiz, tá? Ó, então, eu vou colocar um pouquinho de púrpura nessa, pra ir secando, ó. Pra acentuar ele ali. Limpo meu pincel. Aí, ó, vou colocar assim, ó. O cantinho do pincel. Eu dou uns batidinhos, ó. E coloco um miolinho. Se não quiser, não precisa, tá, gente? Que não é toda rosa que aparece o miolinho dela, não. Ó, vem com um pouquinho de branco. Dou aqui uma iluminadinha, bem pouquinho, tá? Ó, com amarelo. Eu tô usando aqui o amarelo cádmio, pode ser amarelo ouro também. É que o cádmio tava mais perto de mim aqui, então eu usei ele. Um pouquinho de branco. E pronto. Agora aqui, nesse fundo dessa pintura, né, o acabamento dessa pintura, você pode optar por colocar só galinhos, pode colocar batidinhos, pode colocar uma sombra. Eu vou colocar mais galinhos, né, como eu coloquei desse lado, então vou colocar pra cá e eu vou fazer uma sombra aqui, sim, tá? Mas eu vou fazer os galinhos desse lado de cá primeiro, porque assim eles vão secando e aí eu consigo colocar a sombra, né? E eu vou fazer eles, os galinhos, com esse verde aqui, tá? O verde escuro que eu usei nas folhas. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cantinho que já tem a folha, né? E vou colocar uns galinhos, ó. Pega a tinta só de um lado, uso o meu pincel bem em pé, sem apertar muito. Ó, coloco e dou um puxão. Isso aqui é treino, tá, gente? Porque quanto mais você apertar, mais grosso vai sair aqui o galinho. Então, se você não gosta deles mais grossos, você... um pouquinho mais de leveza na mão. Eu vou colocando, ó. Procuro uns cantinhos onde eu acho que dá pra colocar. E coloco. Colocar aqui, vamos ver. Acho que aqui, né? Aqui dá pra sair uns galinhos, ó. Você pode fazer toda a sombra do fundo primeiro e os galinhos depois. Não tem problema não, tá? Porque aqui eu vou colocar pouquinha sombra, eu vou colocar só nos cantinhos. Eu já vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso. Vou colocar um galinho aqui também. Tá bom, não vou encher de galho não, porque, né? Tá bom assim. Vou escolher minha tinta aqui e já volto pra gente fazer o fundo. Vou dar uma adiantada e mostrar pra vocês como eu fiz, tá bom? Olha só, já estou aqui fazendo o fundo. Observe que eu fiz assim algo bem suave, só alguns pontinhos que eu deixei mais escurinho, tá? Mas você pode colocar mais se você gostar. E eu estou utilizando aqui para esse fundo, porque eu quero ele mais suave, tô usando o cinza neblina da True Colors, ó. É o cinza neblina. Eu gosto bastante dele para fazer fundo. Se você não tem, você pode estar usando o cinza mesmo, da Acrylex, né? Dilui com diluente, coloquei diluente nele. Não gosto de usar clareador. Se você acha que o cinza mesmo vai ficar muito escuro, aí você pode misturar um pouquinho de clareador, tá? Tô usando esse pincel aqui, que ele é mais macio. Olha meu dedo com tinta. O pincel mais macio, tá? Porque ele facilita deixar mais suave. Tá bem velhinho já, ó, vai até saindo a tinta.
mas ele tá muito bom para fazer o fundo. Se você não tiver desse pincel, você pode usar um do cabo amarelo também, que estejam com as cerdas mais compridinhas, tá? Porque daí fica mais maleável ali. Então, eu pego aqui a tinta, ó, bem no cantinho, esse cantinho eu quero deixar ele mais escurinho, então eu passo mais tinta, ó. E sem ficar parando, tá? Vou passando, daí agora com leveza eu vou espalhando ela pra fora, ó. Tá? Aqui é um fundo bem suave. Aonde eu posso deixar mais escurinho? Aqui. Aqui tá saindo um monte de raminhos, um monte de galinhos, então eu posso deixar bem mais escurinho. Daí eu venho o quê? Ó, um movimento aqui de fazer bolas, ó, como se estivesse pintando redondo, um movimento circular, você traz aqui a sujeirinha da tinta pra fora. Precisou de mais tinta? Você vai voltar aqui no fundo, onde já tem tinta, porque onde você largar o pincel, vai ficar manchado, tá? Ó. Vou pôr mais um pouquinho aqui, porque daí agora eu quero vir com essa sujeirinha pra cá. Só uma sujeirinha. Vou colocar um pouquinho nesse cantinho aqui. E vou, ó, com movimentos circulares, levando essa tinta um pouquinho pra fora. Do lado de baixo, aqui vou fazer um pouquinho de sombra também. Vou fazer nesse cantinho. Vou ver se eu consigo gravar mais flores. Eu tenho um trabalho diferente para fazer. Eu vou pintar uns violões que meu marido trouxe. Ele trabalha na escola de música e ele trouxe... Às vezes tem uns que não usam mais. Na verdade, não são violões, são outro instrumento pequenininho, cavaquinho... Tipo de instrumento de corda, sabe? Então, a gente encapou ele em cima e eu fiquei pensando como eu vou pintar isso, né? É um trabalho com tinta acrílica. Não compensava comprar para fazer esse trabalho, uma doação que eu vou fazer para a escola de música. E aí, a gente encapou eles com algodão cru. E aí, eu vou pintar a parte da frente. Vai ficar bem legal. Como é tecido, né? Talvez eu consiga gravar a aulinha da pintura para vocês. Eu vou pintar flores. O maestro pediu para pintar flores. E eles vão pendurar lá como ornamento mesmo. Prontinho, gente, ó, fundo feito, ó, alguns lugares com mais profundidade. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de profundidade aqui, ó. Aqui tem bastante raminhos, então dá pra deixar um pouquinho mais escuro. Isto, ó. Aqui também eu posso escurecer um pouquinho. Tirei um pouquinho do excesso do meu pincel, porque eu não quero trazer muito longe aqui, ó, tá vendo? Só escureci um pouquinho ali. Está feito, gente, ó, a pintura de hoje finalizada. Espero mesmo que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida a gente pode me perguntar. Vou disponibilizar o risco, como eu já disse, lá na minha página do Facebook, na página Ateliê Mônica Barufo, tá? Porque eu tenho outras páginas, então procure por Ateliê Mônica Barufo, que é onde eu disponibilizo as aulas, os riscos e a foto da pintura pronta nesta página, tá? E é isso então, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!